Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para continuarmos a nossa análise da segunda cena do livro de Atos. E eu sou a BCI, o Luiz, criador deste método, servo de vocês. Vamos sem mais delongas, né? Ao nosso finalmente da última aula, né? Foi o exercício de classificação que nós terminamos com o seguinte assunto. O texto foi escrito para mostrar como foi que a igreja substituiu a Judas numa reunião liderada por Pedro. Então, esse é o assunto geral desta cena, certo? Então, a igreja, Judas e Pedro são os personagens. O que nós vamos fazer agora? Agora é a descoberta das verdades iniciais e as lições para as nossas vidas, lições para hoje. Vamos já. Aqui é cena 2, personagem 1. Qual é o nome dele? Como é que a gente faz? Vamos voltar lá e vamos pegar o personagem. Não é a igreja? É a igreja. Então, pegamos a igreja. Aparece 26 vezes, eu vou trazer ela para cá. Vou escrever aqui. A igreja, ou a gente pode deixar, fica melhor, a comunidade dos irmãos. Ainda não era a igreja aqui, né? Ainda não havia nascido a igreja. Então talvez seja interessante a gente mudar isso. A comunidade dos irmãos. Para mostrar como a comunidade dos irmãos substituiu a Judas numa reunião liderada por Pedro, ou pelo apóstolo Pedro. Beleza, então agora sim, acho que fica um pouquinho melhor, mas se você deixar, não faria muita diferença, porque na verdade era a igreja nascente, né? Então já seria uma aplicação para nós hoje, né? Já seria. Mas vamos deixar assim, eu quero deixar assim. Eu estou mudando aqui agora, né? Estes personagens nos ensinam que. Maravilha. 2 pontos. E aí a gente vai ver o que eles nos ensinam, né? Agora, eu preciso trocar. Aqui, ó, eu já trouxe todo o texto para cá, já fiz esse cabeçalho aqui, né? Porque todos os versos têm que ser analisados partindo da verdade, o personagem, o texto bíblico, onde se localiza. Então, a verdade é isso. É o passado sendo expresso aqui. E a lição também tem que começar com o que eu e você aprende a partir da verdade do texto, certo? Então eu já fiz essa pré. Eu já comecei cada um dos versos. Eu sempre faço isso. Mas se o verso não contiver o personagem, eu vou apagar. Eu prefiro fazer tudo, depois ir apagando, do que ir fazendo um por um, sabe? Algumas coisas eu faço no sentido de adiantar. Então, agora eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou substituir todas as vezes que apareceu. Só que eu quero substituir igualzinho. Então, é colar especial, formatar. Pronto, ficou igual agora. Aí agora eu posso copiar de novo e substituir todos eles, certo? Então eu vou fazer isso. Feito em todos os versos, agora sim eu volto. Não vou ter mais a preocupação de ficar ajustando isso daqui para baixo. Então, a comunidade dos irmãos, texto. O que é um texto? O texto é isso aqui. Então eu vou pegar o texto, só que eu já noto uma coisa, ó, tem um ponto aqui. Mas antes de pegar o texto, estou esquecendo de uma coisa. Aonde é que eles aparecem aqui no texto? Ó,
verso 15, eles aparecem 4 vezes. Então vamos ver, ó. Aqui eles, ó. Isso aqui é eles. Isso aqui é... Não. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Isso aqui é eles. Ah, eu tô cansado, gente. Vocês estão me pegando justo nas primeiras aulas de Atos. Estão me pegando assim nos momentos mais onde eu estou realmente cansado. Deixa eu copiar esse formato e achar todos eles aqui. Ora, compunha-se a assembleia. Que assembleia? Esse grupo de irmãos aqui, de umas 120 pessoas. Quem que eram as pessoas? Essa assembleia. Aqui está reclamando o acento. Apesar de ser o texto bíblico, né? Eu vou tirar, porque a assembleia não tem mais acento. Esse acento caiu. Assembleia de umas 120 pessoas. E disse. Então, se eu quiser deixar junto, posso até deixar. Mas eu posso separar. Por quê? Porque aqui é o discurso de Pedro. O que nos interessa nesse instante é observar sempre o que nos interessa é observar o que está dizendo sobre isso, o que está acontecendo sobre isso. Certo? Então, o que o texto está relatando aqui? Como é que tudo começou? Tudo começou com uma reunião. Tudo começou com um grupo de irmãos. A gente já viu que Cristo mandou eles não se ausentarem de Jerusalém. Eles foram para Jerusalém e se reuniram. O grupo que ficou ali, o grupo de pessoas que realmente amaram a Cristo e que não estavam apenas interessados no que Cristo fez por eles a título prático. Eu nem sei se eu posso afirmar isso com tranquilidade. O fato é que aquelas 120 pessoas foi o que sobrou e é o que deu origem à Igreja de Cristo. Então, talvez seria interessante, deixa eu só ver aqui a sequência. Deixa eu só ver a sequência aqui, porque aí eu fico mais tranquilo. Convinha que se cumprisse a Escritura por meio do Espírito Santo, anteriormente o povo Davi, a ser de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então não tem necessariamente que continuar, mas pode. Tá? Deixa eu pensar um pouquinho. Se eu deixo junto aqui, relata como era a igreja nascente, né? Era uma comunidade de irmãos. Estavam reunidos em assembleia. Eles estavam reunidos para deliberar, para conversar, ou estavam reunidos formalmente já. E eram umas 120 pessoas. Curiosamente, é basicamente o tamanho da nossa igreja e o tamanho da maioria, não da maioria, mas o tamanho de grande parte das igrejas presbiterianas, né? 100, 120, 90 pessoas. Então o texto quer fazer isso. E na sequência, a igreja recebe um alerta de Pedro, um ensino de Pedro a respeito do que deveria ter acontecido. Então aqui diz como era, aqui diz o que eles ouviram. Eu vou deixar duas, tá, pessoal? Acho que vai ser legal. Então eu vou vir aqui. Eu não gosto, por causa do ponto aqui. Esse ponto está me aborrecendo. Os 2 pontos estão me dizendo que o verso 15 está extremamente ligado ao 16. Tive que interromper um pouquinho aqui, porque chegou um rapaz aqui. Então, eu estava dizendo o seguinte, esses 2 pontos, eles são toda a crise, porque 2 pontos indicam uma continuação. Então, eu vou fazer e vai dar certo do mesmo jeito que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério.
Aí eu teria que deixar até o 17 e não só o 16. Exatamente, porque é uma sequência lógica e natural. Então, se der várias lições, depois a gente vai ajustando. Então, a igreja aparece aqui de novo, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Nós quem? Veja bem, está acontecendo uma assembleia de irmãos, da qual os apóstolos estão presentes. Pedro se levanta no meio da assembleia e começa a falar. Então, quando ele fala entre nós, está falando de todos eles. Então, beleza. Fechamos então agora 15 a 17. Então, agora sim nós vamos pegar o texto, né? Lembra ali que tem, ó, texto. Eu peguei o texto e vou trazer ele para cá. Colar o texto aqui. Não precisa de toda essa frescura aqui, não. Se você não quiser, não tem problema. Tá? Então, agora, a comunidade estava reunida naqueles dias, quando levantou-se Pedro no meio deles. Ora, ponto. A assembleia, vou diminuir um pouquinho aqui porque dá. A assembleia era composta por umas 120 pessoas. Ó, eu posso tirar o ponto e voltar aqui porque é só uma explicação, né? Posso fazer isso. E disse, levantou-se Pedro no meio deles e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós. Nós quem? A igreja. Também, né? E teve parte neste ministério. Ministério apostólico, do qual o pessoal ali fazia parte. Aquele grupo ali. E Pedro não fez essa separação de apóstolos e comunidade. Então tá. É isso que o texto nos ensina aqui. Então vamos ver, vamos trazer tudo para cá. Isso aqui é a verdade do texto, na verdade, né? Agora vamos ver o que nós podemos aprender. Eu e você aprendemos que a igreja nasceu como uma comunidade de irmãos, uma irmandade, como uma irmandade, vai ficar melhor, como uma irmandade. Ou seja, não é só amigos, não é uma reunião de clube, é uma irmandade. Os laços precisam ser muito mais fortes do que os laços de amizade. Uma irmandade naqueles dias. Que dias são esses? Os dias os dias após a morte de Jesus. Bom, estavam reunidos quando
Levantou-se Pedro no meio deles. Eram umas 120 pessoas. E lhe ouviram dizer que convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque eu não quero repetir o que está lá em cima, então já vou alterar. Eu e você aprendemos que a igreja era era uma irmandade. Era uma irmandade naqueles dias. Já se reuniam formalmente e se submetiam à autoridade apostólica. Era um grupo pequeno, mas estável de pessoas. 120 é um grupo estável, né? De pessoas. Grupo estável de pessoas que refletiram sobre o cumprimento da Escritura entregue pelo Espírito Santo através da boca de Davi. Este que anteviu e afirmou que entre eles haveria um traidor que entregaria a Jesus. Então vamos melhorando, vamos fazendo e melhorando. Aprendemos que a igreja nasceu uma irmandade naqueles dias. Já se reuniam formalmente e se submetiam à autoridade apostólica. Tudo isso é um ensino, né? Por quê? Porque Pedro se levanta, ninguém questiona, ninguém implica, né? Eles já se submetem à autoridade apostólica. O texto faz questão de narrar que era um grupo
pequeno. 120 pessoas não é uma igreja grande, mas é um grupo estável de pessoas suficiente para começar uma revolução. É isso que a história vai mostrar. Aquele grupo era pequeno, estável, mas foi o suficiente para promover uma revolução mundial. E nessa reunião formal, eles refletiam sobre o cumprimento das Escrituras. Aí, no caso, foi entregue pelo Espírito. Aí, ele está falando de um cumprimento específico. Mas a igreja, ela deve... olha só, a igreja, ela é uma comunidade de irmãos. Ela deve se reunir formalmente. Ela deve se submeter à autoridade apostólica. Ela pode ser pequena, mas deve ser estável. Ela deve refletir sobre o que as Escrituras, o que Deus fala através dos teus servos do passado. Ela deve refletir sobre isso. Ela deve calcular o futuro, pensar o presente e olhar para o passado a partir dos olhos e do que eles falaram. E ela deve prosseguir apesar das suas baixas. Entregaria Jesus porque ela era contada entre nós e teve parte neste ministério. Então, um traidor que afirmou, eu não sei nem se eu preciso disso, através da boca do Davi. Este que afirmou que entre eles haveria um traidor que entregaria Jesus. Aí, mesmo fazendo parte do grupo, e atuando no ministério. Então, é isso que nós aprendemos, ó. Na verdade, quando nós chegarmos lá na conclusão, a gente vai quebrar essa lição em vários pedaços, né? Mas aqui a gente entende, olhando para o texto, e eles estão juntos, grudados, ficou chato dividi-los. Então a gente juntou e acabamos criando uma lição com várias ramificações, mas isso a gente vê lá embaixo. Por enquanto, terminamos a primeira lição, creio que a gente pode aprender algumas coisas interessantes aqui. Vamos seguir? Segunda lição agora? Segunda verdade e segunda lição. O verso 18. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas, e isto chegou ao conhecimento. Mas, ora, este homem adquiriu um campo, rompeu-se toda... isso chegou ao conhecimento dos habitantes de Jerusalém, de maneira que sua própria língua era chamada de campo de sangue. A comunidade de irmãos, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada. Olha só, daqui para baixo, a igreja não aparece, ele está contando a história de Judas. Então, se a gente quiser, para entender esse final aqui, a gente usa os versos 18, 19 e 20. Mas, por enquanto, os versos 18 não falam da igreja, está falando de outro personagem. O que eu faço com um verso que não fala do personagem? Eu apago, não vou usar ele, não está falando da igreja, né? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor... Agora a igreja aparece. Então, aqui sim, a gente vai para a segunda lição. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Eu vou abrir uma janela e vou deixar aqui do lado, vocês não vão ver, não tem problema. Importa isso aqui para mim. Ficar olhando para o personagem e ver todas as vezes que ele aparece. Então, no 21, ele aparece 2 vezes. Então, vamos lá. É necessário, pois, que dos homens... De que homens ele está falando? Dos homens que caminharam com eles desde o início. Dos quais estavam ali naquela reunião. Quem estava naquela reunião? Os homens que acompanharam a Jesus, que estiveram com Jesus. A igreja nasce com a nata, que vai ser a nata do cristianismo. A igreja nasce com as pessoas mais fiéis a Jesus. A igreja não nasce, não se desenvolve
a partir de gente que experimentou milagres, que viu coisas extraordinárias. Não, a igreja nasce com quem fica com Jesus após a perseguição, após a morte, enfim. Homens que nos acompanharam. Nos quem? Lembrem-se que Pedro está usando a primeira pessoa do plural para falar daquele grupo ali, de 120 pessoas, que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, entre eles. Então, o 21 aparece 3 vezes. Já achei um errinho aqui, que eu posso já corrigir imediatamente para não ficar nada para trás. Pronto, né? Eu esqueci de colocar a identificação do verso no 21. Como isso aqui vai virar um livro lá na frente, já se eu puder adiantar é melhor, né? Maravilha, então tá aí. A comunidade dos irmãos, tá, deixa eu ver se precisa continuar. Andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco. Vamos deixar junto, tá? Começando até o dia que foi dentre nós, foi às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, o 22 aparece 4 vezes. No 22, começando o batismo de João até dentre nós, foi elevado às alturas, um destes, 4 vezes. Beleza, agora eu pego o texto, Ctrl C, vou substituir por isso aqui e vou deixar com uma cara de Bíblia. Cara de Bíblia para mim é cor diferente. Beleza. Isso. Então agora, a comunidade, segundo Pedro, tinha necessidade de escolher um dentre os mais fiéis ao ministério. Eu vou mudar isso aqui. Não gosto de ficar já interpretando aqui. Segundo Pedro, tinha necessidade de escolher um dentre os homens, aí sim, que os acompanharam todo o tempo em que o Senhor dentre os homens que os acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre eles. Aí eu posso apagar. Começando no batismo de João até o dia que dentre eles. Por quê? É porque Pedro, eu estou narrando aqui o que aconteceu no passado. Então, entre eles foi elevado às alturas um destes segundo Pedro, tinha necessidade de escolher um destes deveria se tornar testemunha com eles, testemunhas com eles da sua ressurreição. Versos, tá? 21 e 22. Maravilha. Então vamos pegar aqui e vamos trazer para cá e vamos ver aqui o que a gente aprende. Eu e você aprendemos
que a comunidade dos irmãos deve sempre substituir aqueles que fracassam no servir a Jesus. E deve escolher um daqueles e deve escolher dentre aqueles que mais foram percebidos se dedicando ao ministério de Jesus. E estes serão testemunhas. E estes serão testemunhas com os apóstolos do processo de salvação. Eu já estou ampliando, tá, pessoal? Porque qual o grande sentido da ressurreição ou o grande efeito da ressurreição? A salvação. Então, a gente já amplia. Eles serão testemunhas com os apóstolos do processo da salvação. Você fala, mas como eu posso ser testemunha com os apóstolos? É simples. Você vai usar o que os apóstolos nos disseram. Lembra que a gente viu aí no início que eles são confiáveis? Então, a gente vai trabalhar com o que os apóstolos nos deram. O material é o que os apóstolos nos deram. É isso que nós vamos usar para ser testemunha de que Deus em Cristo realizou o processo salvador. É isso aí, maravilha, uma lição gostosa também. Daqui a pouco, quando a gente trabalhar a conclusão ali para o tema e resumo, a gente diminui ela e fica melhor, mais gostoso ainda para a gente trabalhar. Vamos para a terceira lição então. Aliás, terceira verdade, primeira e terceira lição. Então propuseram dois, cognominado Justo, Matias, José, chamado Barsaba, cognominado Justo, e Matias. Então, orando, tu, Senhor, revelas qual o escolhido para preencher a vaga. Então tá, vamos aqui. Então propuseram dois. Quem propôs? A igreja. O José fazia parte daquele grupo. Lembra que lá atrás a gente colocou eles juntos com a comunidade. Eles estavam no meio do grupo. Então, eles faziam parte da comunidade de irmãos. Não dá para separá-los ali, deixá-los individualmente, porque eles foram tirados ali da comunidade. Ainda que eu separe, eles vão estar juntos. Então, eles agora representam a comunidade. É como um presbítero. É uma pessoa só, mas é eleito para representar. Eles agora estão representando. O livro é Atos dos Apóstolos, mas conta a história de 3 ou 4. Eles representam todos os outros. Então, eles aqui representam a comunidade. Então, tá. Então, propuseram dois. Eu não vou juntar aqui, não. Não vou. Aqui vai ser a quarta, por enquanto. Vou pegar o texto e vou jogar lá para cima e vamos ver. Ctrl C, copiar aqui, mudar para Bíblia. A comunidade de irmãos
apresentou seus nomes. Ou, para ficar a mesma palavra, a comunidade de irmãos propôs dois nomes. O de José, chamado Barsaba, cognominado Justo, e de Matias. Beleza. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Vamos lá. Eu aprendo alguma coisa? Sim. Aprendemos que na comunidade dos irmãos sempre haverá nomes a serem propostos com as características necessárias para o ministério. Maravilha, tá aí uma lição preciosíssima. Assim como eles o Pedro levantou e falou, nós precisamos fazer, ao terminar, a gente já recebe imediatamente a resposta da comunidade apresentando os seus candidatos. Ou seja, a igreja sabe, a igreja tem condições de indicar nomes para servir de maneira especial a Deus. A igreja tem sim, sempre teve e sempre terá essas condições. E sempre haverá pessoas, então tem duas opções. Sempre tem pessoas e a igreja sempre terá condições de indicar. Beleza, vamos para a quarta lição então. E orando, disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga. Aí, aqui é um só. O 24 e o 25 não tem como separar. Aí lançaram sortes, aqui eu posso deixar. Aqui então seria a quinta lição. Porque aqui é diferente, né? É outro assunto. Então vamos lá. Preencher a vaga, ministério apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu lugar. Beleza. Vou pegar o texto. Ctrl C. Vou colar. Vou modificar para você entender que eu estou trabalhando com a Bíblia, certo? As mudanças que eu faço é só para encaixar aqui no passado e visualizando a comunidade de irmãos. A comunidade de irmãos, antes de decidir, orou ao Senhor da seguinte forma. Dois pontos. Tu, Senhor, que conhece o coração, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga do ministério e apostolado do qual Jesus enviou. Beleza. Vamos lá? O que nós aprendemos aqui? Eu e você aprendemos que a comunidade dos irmãos, antes de decidir, deve orar ao Senhor, pedindo-lhe que lhes revele qual é sua escolha para atuar no ministério de maneira especial. No ministério de maneira especial. No lugar dos que se perdem.
Maravilha, lição preciosíssima aqui. Preciosíssima. Deixa eu já ir mudando, eu estou perdendo a oportunidade de já ir mudando isso, né? Beleza. É chato você deixar letras maiúsculas no meio do negócio, né? Até aqui não devia estar acontecendo, né? Devia estar sendo minúsculo, só o maiúsculo. Já vamos resolver isso aqui, porque eu estou fazendo esse mesmo trabalho de consertar isso lá no outro livro. Então, já vamos fazer isso aqui para deixar tudo igual. Eu e você já está bem destacado, né? Pronto. Maravilha. Então, mais uma lição preciosa aqui. Vamos para a quinta. O último verso. E os lançaram sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias. Matias é um deles, sendo-lhe, deixa eu até dar uma olhada aqui para ver se confere. É isso. Então, votado lugar com os 11 apóstolos. Os 11 apóstolos faziam parte daquele grupo ali, daquela comunidade. Estava naquela reunião. Então, eles escolheram um líder naquele dia. Então, beleza, eu vou pegar o texto, vou copiar, vou trazer para cá e vou ajustar para se encaixar a comunidade. A comunidade decidiu que a forma como Deus lhes falaria seria através aí entra aqui, ó, lançar em sorte. Vindo a sorte recair sobre Matias. Então, ele ganhou o lugar com os 11 apóstolos. Verso 26. Maravilha. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode aprender de lição aqui. Eu e você aprendemos que a comunidade dos irmãos tem a liberdade de escolher como quer que Deus se manifeste na escolha dos seus ministros. E não está descartado o lançar de sorte. O lançar de sorte. Uma vez indicado o candidato, deve tomar posse imediatamente. Pronto, é o que o texto nos ensina.
lembra que a gente está extraindo lições para as nossas vidas, para a nossa vida. Então, eu não posso mais ficar pensando naquela igreja. Aqui, ó, eu penso naquela igreja. Ó. Verdade inicial. Qual é a verdade? A comunidade dos irmãos decidiu como Deus lhes falaria. Seria através do lançar em sortes. Vindo a sorte, recaiu sobre Matias. Então, ele ganhou lugar entre os apóstolos. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos? Eu e você aprendemos que a comunidade dos irmãos tem a liberdade de escolher como quer que Deus se manifeste na escolha dos seus ministros. E não está descartado o lançar de sortes. Uma vez indicado o candidato, deve tomar posse imediatamente. Então é isso que a gente aprende aqui nesse texto. Pastor, mas a gente pode lançar sorte hoje? Se você observar a Bíblia, há vários momentos em que esse artifício foi usado e não há nenhum único momento em que Deus condenou o uso desse elemento. Então, é possível usar? É possível. Na igreja presbiteriana, como nós decidimos fazer isso? Através do voto, né? da cédula. A sorte vem através da votação, certo? Você vai me dizer, mas existem falcatruas, existem campanhas que é um erro, né? Não deixar Deus escolher, a pessoa ficar ligando, vamos votar no fulano, temos que tirar esse cano. Isso é um erro, isso é um pecado. E pode acontecer de entrar aquele que Deus não quer. Quando há pecado, tudo pode, né? Então, há falhas nesse sistema. Me parece que o sistema de sorte é até melhor do que esse, né? Porque a menos que você faz falcatrua até na sorte, bota o nome de um várias vezes que você quer e o do outro não. Mas aí a corrupção já ultrapassou. Mas enfim, não há erro quando a igreja escolhe um formato. Não há erro. Não há erro na escolha. As escolhas podem ser erradas, né? Pode haver pecado no processo. E aí as escolhas serem erradas. Mas a igreja tem liberdade para escolher o seu formato. É isso que a gente entende aqui quando a gente não vê nenhuma prescrição. Tem que ser assim. Eles escolheram naquele momento fazer daquele jeito. As igrejas podem escolher fazer desse jeito ou fazer diferente, né? Muito embora, por mais absurdo que pareça, é um sistema legal, é um sistema interessante de se escolher alguém, né? A igreja indica alguns nomes, você bota aqueles nomes lá, tendo em vista que todos têm qualificação, oram a Deus, fala, Senhor, mostra para nós aí, sacode o papelzinho, tá. A gente tem que confiar que era o que Deus queria que fosse e acabou, pronto. Conclusão, terminamos aqui a nossa análise. Agora, próxima aula, a gente conclui tudo isso e aí a gente reorganiza isso, a gente cria um tema, você vai perceber que é muito fácil, muito legal criar o tema e a gente reorganiza essas lições de maneira que fique muito mais compreensível, ok? Eu espero ver você na conclusão aqui da segunda cena, ok? Se estiver te abençoando, dê o seu like, convide seus amigos, diga para pessoas, olha, dá para aprender a interpretar a Bíblia. Tem um jeito. E vamos assistir a aula juntos. Conte comigo, sou seu amigo. Deus abençoe muito a sua vida. Até mais.